Olá, meu nome é Mike e é com muito orgulho que eu venho vos contar a história da minha morte. Eu vou contar apenas uma pequena parte, no momento final do que aconteceu na minha vida em terra, no momento em que eu infelizmente morri, e vou contar o que eu lembro exatamente, apesar de eu estar morto. Bom, naquela época eu estava desempregado, vivia sozinho no mundo, não tinha esposas e nem filhos. A única coisa que me perseguia no mundo naquela época eram as dívidas infinitas que eu precisava urgentemente pagá-las. Eu estava muito desesperado para conseguir um emprego, mas eu não conseguia. E foi no momento mais depressivo da minha vida, sem esperança nenhuma, que meu telefone tocou com uma voz de um homem, que parecia estar um pouco cansado. Ele estava me contando que queria me oferecer um emprego, e que o emprego seria em um restaurante lá no centro da cidade. Ele me disse o nome do restaurante e, sinceramente, nunca tinha ouvido falar desse restaurante. Ele disse para mim também que viu o anúncio do jornal no qual falava que precisava de um emprego. Ele falou também que, por sorte, o último empregado tinha acabado de se aposentar. O trabalho consistia em ficar como segurança desse restaurante, a partir das meia-noite até às 6 da manhã. Ele me pediu para chegar um pouco antes no primeiro dia de trabalho, para me mostrar tudo, então cheguei às 11 horas da noite. Chegando lá, encontrei com a moça que era proprietária do restaurante e nós conversamos um pouco. Falei que fui indicado e ela me contou um pouco da história do restaurante. Ela me contou que aquele restaurante era de seu pai, que era falecido, e que aquele restaurante foi muito famoso há muito tempo atrás. Porém, houve uma rejeição do restabelecimento diante das pessoas, depois de um crime que aconteceu lá. Ela me levou em uma espécie de sala e me mostrou que naquela sala ficava o motivo do crime e da popularidade da época. Era robôs que o pai dela criou. Robôs que fazia festa e animações da criançada. Tudo queria fazer buffet aqui. Ela disse que hoje em dia eles estavam desativados por conta do tempo e do desgaste deles, pois a maioria estava com defeito e nem funcionava mais. Logo em seguida, a dona do local me mostrou onde eu iria trabalhar. Era uma sala cheia de pôster, com ventilador e duas portas. Ela me, ela me passou um tablet também, por onde eu iria poder ver as câmeras que foram distribuídas por todas as salas do restaurante e me disse que era para eu ver se acontecesse qualquer movimento enquanto eu observava essas câmeras. A moça me disse que a partir da meia-noite um telefone iria tocar e seria um funcionário que iria me passar as informações, e também que infelizmente ficarei preso dentro do restaurante até às 6 horas da manhã. Não terei a chave da porta da saída. Antes de eu poder falar algo, de pedir para ela não me deixar lá dentro, a desgraçada fechou descaradamente a porta na minha cara. Eu fiquei muito bravo, mas tudo bem. Exatamente à meia-noite eu estava na sala de segurança do restaurante e foi nesse exato momento que o telefone tocou. Eu até me assustei. Um barulho alto de repente naquele silêncio que estava. Quando eu atendi um telefone, era um antigo segurança que me queria passar algumas informações extra a mim. Antes de ele me contar as informações extras, ele me contou o que aconteceu à noite. Cara, comecei a ficar nervoso na hora. Ele disse que os robôs no qual estavam quebrados no estabelecimento ganhavam vida e que a partir de meia-noite eles começavam a vagar por todos os cômodos do estabelecimento. Ele me disse que eu tinha que tomar cuidado, porque se eles percebessem que eu estava ali, eles iriam me matar. Cara, eu comecei a gritar. Eu comecei a ficar desesperado. Fiquei gritando porque desses desgraçados não me falaram isso antes. Então ele terminou a ligação me dizendo que, como eu sou novato nessa noite, apenas 3 robôs irão tentar me atacar. Pediu para eu ser bastante esperto nas câmeras e para eu constantemente dar uma olhada nas portas, ligando as luzes e fechar as portas antes que eles entrem. Ele me disse que se eu continuasse fazendo isso até às 6 da manhã, nada aconteceria comigo. Mas a última frase que ele falou antes de desligar me deixou muito intrigado. Ele disse: Seja bastante sábio. Durante seu turno,
A única coisa que lhe fornece energia a este lugar é o gerador de energia antigo. Ele é bastante limitado. Use somente o necessário de energia, pois se ele acabar, você estará morto. Eu entrei em desespero. Fiquei xingando a dona do estabelecimento bem baixinho por um tempo. Mas depois me levantei e fui olhar as câmeras. E lá estavam eles, os três desgraçados, paradinho por enquanto. Um coelho rosa, um pinto amarelo e um urso marrom. Achei um pouco esquisito e estranho se eles poderiam me matar, porque ele era responsável pela alegria das crianças e não eram inofensivos. E foi quando eu olhei o tablet e me assustei. Entrei em desespero. Quando eu pensava que essa história não passava de invenção, o coelho rosa sumiu da sala 1A. Eu fiquei olhando câmera por câmera para encontrar esse coelho e encontrei-o na câmera 3. Eu entrei em pânico. Aconteceu exatamente o que o vigia me falou. Peguei o telefone e tentei fazer alguma ligação, mas nenhum num discado funcionava. Eu realmente estava sozinho ali dentro, lutando pela vida, porque aqueles seres de inteligência artificial. Sem querer, deixei o tablet ligado enquanto tentava fazer as ligações. E foi aí que eu lembrei da economia de energia, que eu tinha que cuidar para que possa utilizar os recursos de defesa até o fim da madrugada. Eu desliguei imediatamente o tablet e vasculhei embaixo da mesa, atrás de objetos que eu pudesse usar para me defender. Foi então que eu encontrei a bateria que gerava energia. Nela tinha uma espécie de display, com a porcentagem de energia atual. Ele estava mostrando 73% e já quase 2 horas da manhã. Entrei em pânico e não sabia o que fazer. Nela, tinha uma espécie de display, como a porcentagem de energia atual. Estava mostrando 73%, e já é quase 2 horas da manhã. Entrei em pânico, e não sabia o que fazer. Depois de um tempo, pensando no que fazer, fui olhar o tablet, e com isso, vi que nenhum dos três estavam lá, e foi então que o desespero gigante veio até mim. Fui ligar a luz das portas para ver se estavam por ali, e me deparei com um coelho quase entrando na sala para me torturar. Rapidamente, fechei a porta e impedi que ele entrasse. Logo depois, o coelho sumiu, então abri a porta novamente para poupar energia. E foi quando eu vi que tinha apenas 42%, e eram 3 horas da manhã. Eu estava ficando louco. Eu fiquei sentado no chão pensando no que fazer, com os olhos pingando de suor, e foi quando eu abri novamente e vi um urso dourado me encarando. Eu pensava que tinham apenas 3 robôs, mas tinha mais um, e era um urso também. Então esfreguei os olhos para ver se não estava ficando louco, e quando parei de esfregar, o urso sumiu. Foi então que eu vi passos daquele pinto amarelo que estava indo atrás de mim. Então corri para a porta e tive que sair correndo pelos corredores, pois aquele pinto maldito já tinha entrado na sala e foi ali que eu me deparo com o urso, na minha frente. Ele ficou me olhando, eu fiquei paralisado, já estava aceitando a morte, então eu simplesmente me senti no chão e esperei que eu pudesse vir. Ele começou a tocar uma música por um tempo. A energia tinha acabado, e logo depois que a música acabou, ficou tudo em silêncio por alguns minutos. E foi aí que o robô deu um grito, que fez eu ter um ataque cardíaco e morrer, ali mesmo, no chão do restaurante. E foi assim a minha história, de como eu vim parar aqui.